Eu só queria estar com minha filha neste Natal, disse a taxista, tentando segurar as lágrimas. Eu só queria estar com minha filha neste Natal. Ela não fazia ideia de que o passageiro sentado ao lado era um milionário. E o que ele fez depois, nem ela conseguiu acreditar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Mamãe, o Papai Noel vai ficar triste se você não estiver aqui quando ele chegar. A voz de Camila ecoava na memória de Monique enquanto ela dirigia o táxi amarelo pelas ruas congestionadas de São Paulo. Aqueles olhos enormes, marejados, olhando para cima, quando ela se ajoelhou para se despedir, ainda a perseguiam. Os dedinhos pequenos segurando o colar de macarrão colorido que tinha feito especialmente para o Natal. O cheiro de shampoo infantil de morango nos cabelos cacheados. A mamãe vai voltar logo, meu amor. Prometo que vou estar aqui antes do Papai Noel chegar. Mentira. Ela sabia que era mentira no momento em que as palavras saíram de sua boca. O aluguel atrasado, a notificação de despejo, a prestação do táxi, os remédios para a tosse persistente da filha. Não havia como estar em casa antes da meia-noite, não se quisesse ter um teto sobre a cabeça da filha em janeiro. Monique piscou várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia se dar ao luxo de chorar agora. O aplicativo marcava R$ 143,50, menos da metade do que precisava arrecadar naquela noite. O trânsito da véspera de Natal tornava cada corrida mais demorada, cada sinal vermelho uma pequena tortura. O semáforo abriu e ela acelerou o táxi, passando por lojas decoradas e famílias felizes que carregavam sacolas de presentes. O céu de São Paulo já escurecia, as primeiras estrelas aparecendo timidamente por entre a poluição luminosa da metrópole. Em algum lugar, sua filha de 4 anos provavelmente perguntava a dona Clemilda pela 100ª vez quando a mamãe chegaria. Papai Noel sabe que a gente é pobre, mamãe. A pergunta inocente que Camila fizera na semana anterior voltou a atormentá-la. Monique havia forçado um sorriso e respondido que o Papai Noel levava presentes para todas as crianças boas do mundo, não importava se eram ricas ou pobres. Mas uma promessa que não conseguiria cumprir completamente. O único presente que conseguira comprar para a filha fora uma pequena boneca de pano em uma feira de artesanato, usando o dinheiro que economizara pulando algumas refeições durante a semana. O táxi parou novamente no congestionamento da Avenida Paulista, agora completamente iluminada por decorações natalinas. No rádio, uma propaganda insistia que não havia Natal sem os chocolates de determinada marca. Monique mudou a estação irritada, parando em uma que tocava músicas brasileiras antigas. O aplicativo vibrou, anunciando uma corrida próxima. Ela aceitou imediatamente, ajustando o retrovisor e respirando fundo, tentando recompor a expressão profissional que os passageiros esperavam. Não poderia se dar ao luxo de perder avaliações positivas. Cada estrela a menos significava menos corridas, menos dinheiro, menos chances de manter um teto sobre a cabeça de Camila. Estacionou em frente a um prédio comercial luxuoso na região da Faria Lima. Um homem de terno escuro estava parado na entrada, falando ao telefone com expressão séria. Pelo porte e pela roupa, Monique sabia que era o tipo de cliente que poderia deixar uma gorjeta boa se estivesse satisfeito com o serviço. O homem desligou o celular ao ver o táxi parar e caminhou em direção ao veículo. Monique forçou um sorriso quando ele entrou no banco traseiro, trazendo consigo o aroma discreto de um perfume caro. "Boa noite", ela disse, olhando brevemente pelo retrovisor. "Para onde vamos?" "Hotel Unique, por favor", respondeu ele, a voz grave e controlada. Monique assentiu e iniciou a corrida no aplicativo. Seu reflexo no espelho mostrava olheiras profundas que a maquiagem apressada da manhã não conseguia mais disfarçar. 24 de dezembro, 19:18,
e o cansaço de quem já estava na rua desde as 7 da manhã pesava sobre seus ombros. No banco de trás, o homem não pegou o celular imediatamente como a maioria dos executivos fazia. Em vez disso, olhava pela janela, observando a cidade enfeitada para o Natal. Monique ajustou o porta-retrato no painel, onde o rosto sorridente de Camila parecia observá-la com expectativa. A foto havia sido tirada no Natal anterior, quando ainda moravam em um apartamento melhor, antes que o pai da menina decidisse que não queria mais responsabilidades e desaparecesse sem deixar rastro. A senhora sempre trabalha na véspera de Natal? A voz do passageiro interrompeu seus pensamentos. A pergunta pegou Monique de surpresa. Geralmente os passageiros mal notavam sua existência, além da função de levá-los ao destino. Sim, senhor. O movimento é bom nessa época, respondeu automaticamente, omitindo toda a verdade por trás daquela noite de trabalho. O táxi avançou lentamente pelo trânsito congestionado da Avenida Rebouças. Famílias passavam pelas calçadas, crianças sorridentes de mãos dadas com seus pais. Em algum lugar da cidade, Camila provavelmente olhava para a porta a cada barulho, esperando que fosse sua mãe chegando. Bonita foto, comentou o homem, apontando para o porta-retrato no painel. Sua filha? Monique sentiu o coração apertar. Normalmente evitava conversas pessoais com passageiros, mas havia algo na voz dele que não soava como mera curiosidade casual. Sim, minha filha Camila, respondeu, permitindo que um sorriso genuíno surgisse brevemente em seus lábios. Ela fez 4 anos mês passado. O homem assentiu, olhando a foto com mais atenção. Ela deve estar ansiosa pelo Papai Noel, não? A pergunta atingiu Monique como um soco no estômago. Ela apertou o volante com força, tentando manter a compostura. Sim, muito ansiosa, respondeu, a voz ligeiramente trêmula. Ela adora o Natal. Um silêncio se instalou no táxi enquanto Monique manobrava entre os carros. A cidade inteira parecia estar em movimento naquela noite, todos correndo para chegar em casa, para suas famílias, suas ceias, seus presentes debaixo da árvore. Todos, exceto ela. E a senhora não preferiria estar com ela agora? Perguntou o homem após alguns momentos. Monique olhou rapidamente para o retrovisor, encontrando os olhos do passageiro. Não havia malícia ou julgamento ali, apenas uma curiosidade genuína que a desarmou completamente. Mamãe, você promete que vai estar aqui quando eu acordar amanhã? A voz de Camila ecoou novamente em sua mente, e Monique sentiu um nó se formando na garganta. A pergunta do passageiro havia atingido o cerne de sua dor naquela noite. Eu só queria estar com minha filha neste Natal. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, sua voz quase um sussurro. Mas nem sempre podemos ter o que queremos, não é? Ela imediatamente se arrependeu da sinceridade. Os passageiros não queriam ouvir os problemas de uma taxista, especialmente na véspera de Natal. Era provável que ele estivesse apenas sendo educado, fazendo conversa fiada para passar o tempo durante o trajeto. Me desculpe, não quis incomodar com problemas pessoais, acrescentou rapidamente, forçando um sorriso profissional enquanto virava à direita na Avenida Cidade Jardim. O homem ajeitou-se no banco traseiro, olhando novamente para a foto de Camila. E por que não está com ela? Perguntou, sua voz agora mais suave, como se realmente se importasse com a resposta. Monique hesitou. Por que estava desabafando com um completo estranho? Talvez fosse o cansaço, talvez a solidão daquele dia, ou simplesmente a necessidade humana de compartilhar um fardo que se tornava pesado demais para carregar sozinha. Porque a vida não é fácil, respondeu finalmente, os olhos fixos na estrada à frente. Sou mãe solteira, as contas não esperam pelo Papai Noel. Ela não mencionou o aluguel atrasado, nem o aviso de despejo, nem os remédios caros, nem as noites em que comia apenas um pão com manteiga para que Camila pudesse ter uma refeição completa. Algumas verdades eram pesadas demais para compartilhar com estranhos. Pelo retrovisor, notou que o homem a observava com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Não era pena,
Ela reconheceria isso imediatamente. Parecia mais algo como consideração. Seu ex-marido não ajuda? Perguntou ele após um momento. Ele simplesmente sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Monique respondeu, surpreendendo-se novamente com sua própria sinceridade. Não sei onde está e, sinceramente, não me importo. Só me importo com minha filha. Uma lágrima teimosa escapou e desceu pelo seu rosto. Ela a enxugou rapidamente, esperando que o passageiro não tivesse notado. O semáforo ficou vermelho novamente e Monique aproveitou a pausa para respirar fundo e recompor-se. Não podia se dar ao luxo de perder o controle agora. O que ela não sabia era que o homem no banco traseiro não era um executivo comum. Douglas Macedo, aos 41 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. O táxi amarelo fora apenas uma escolha por discrição naquela noite, uma tentativa de passar despercebido em uma cidade onde seu rosto frequentemente aparecia em revistas de negócios e eventos sociais. Enquanto observava a mulher lutando para conter as lágrimas, algo dentro dele se moveu. Aquela não era a noite de Natal que havia planejado, nem o tipo de encontro que esperava ter. Mas havia algo na dignidade silenciosa daquela mulher, na forma como ela tentava esconder sua dor enquanto fazia o que era necessário pela filha, que o tocou profundamente. "Quanto tempo ainda pretende trabalhar hoje?" perguntou Douglas, olhando o relógio de pulso. Monique respirou fundo antes de responder. "O quanto for necessário, senhor. Provavelmente até depois da meia-noite." Douglas assentiu silenciosamente, observando a cidade através da janela. Luzes piscavam, famílias passavam, o espírito natalino estava por toda parte, exceto dentro daquele táxi, onde uma mãe trabalhava enquanto sua filha esperava em casa. O táxi parou em frente à entrada imponente do Hotel Unique. A estrutura em forma de meia-lua, iluminada por luzes azuladas na véspera de Natal, contrastava com os prédios convencionais ao redor. Monique parou o taxímetro e virou-se para informar o valor da corrida. "São R$ 57,40, disse ela, voltando à sua postura profissional. Douglas olhou mais uma vez para o porta-retrato no painel antes de tirar a carteira do bolso interno do paletó. "Sua filha..." Ele começou, hesitando por um momento. "Ela acredita no Papai Noel?" A pergunta pegou Monique desprevenida. Por que um desconhecido se interessaria por isso? "Sim", respondeu, permitindo que um sorriso cansado aparecesse em seu rosto. "Ela fez uma carta para ele semana passada. Pediu uma boneca que fala e um livro de histórias. E o que vai acontecer quando ela acordar amanhã?" perguntou ele, seu tom desprovido de julgamento, apenas genuinamente curioso. Monique engoliu em seco. A boneca de pano que conseguira comprar era bonita, mas estava longe de ser a boneca que fala que Camila tanto desejava depois de ver na televisão. "Ela vai ganhar uma boneca", respondeu simplesmente, omitindo que não seria a dos sonhos da filha. "O Papai Noel sempre aparece, mesmo quando o orçamento é apertado." Douglas assentiu lentamente, como se tomasse uma decisão. Em vez de entregar o dinheiro da corrida, ele guardou a carteira e pegou o celular. "Você disse que vai trabalhar até depois da meia-noite?" perguntou, seus dedos deslizando pela tela do aparelho. "Sim, senhor", respondeu Monique, começando a ficar desconfortável com o rumo da conversa. Já tinha passageiros que tentaram flertar antes, e aquele não parecia ser o momento para isso. "Tenho uma proposta para você", disse Douglas, levantando os olhos do celular. "Não é nada impróprio", acrescentou rapidamente, notando a expressão cautelosa dela. "Estou disposto a pagar R$ 5.000 por uma corrida especial." Os olhos de Monique se arregalaram. R$ 5.000 era mais do que ela ganhava em um mês inteiro. "Que tipo de corrida?" perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. "Preciso passar em alguns lugares antes da meia-noite", explicou ele. "Depois disso, você estará livre para ir para casa com sua filha, com R$ 5.000 no bolso." A oferta era tentadora demais para ignorar, mas anos nas ruas de São Paulo,
Haviam ensinado Monique a ser cautelosa com propostas que pareciam boas demais. O que exatamente eu teria que fazer? Perguntou, girando-se no banco para encará-lo diretamente. Primeiro, me levar até meu apartamento para pegar algumas coisas, respondeu Douglas calmamente. Depois, passar em algumas lojas que sei que estarão abertas até tarde e, finalmente, ele fez uma pausa. Levar-me até sua casa para conhecer sua filha. Monique sentiu o sangue gelar nas veias. Por um momento, todo o cansaço desapareceu, substituído por um instinto protetor feroz. Nem pensar, respondeu firmemente, a mão já no cinto de segurança. Por favor, pague a corrida e desça do táxi. Douglas pareceu genuinamente surpreso com a reação. Não, espere, acho que você entendeu errado, disse ele, erguendo as mãos em um gesto pacificador. Deixe-me explicar melhor. Não há nada para explicar, cortou Monique, o medo dando lugar à raiva. Não sei quem você pensa que eu sou, mas não vou levar um estranho para perto da minha filha. Nem por 5.000, nem por 50.000. Douglas respirou fundo, percebendo como suas palavras haviam soado. Meu nome é Douglas Macedo, disse ele lentamente. Sou CEO da Tech Brasil. Não sou um predador, sou apenas alguém que... Ele hesitou, parecendo escolher as palavras. Alguém que não tem família para passar o Natal e que ficou tocado pela sua situação. Monique estreitou os olhos, ainda desconfiada. Você espera que eu acredite que um CEO milionário decidiu pegar um táxi comum na véspera de Natal? Douglas sorriu levemente. Pode pesquisar meu nome no Google, sugeriu, entregando seu cartão de visitas. Às vezes, prefiro passar despercebido. Carros com motorista chamam muita atenção. Monique pegou o celular com mãos ligeiramente trêmulas e digitou o nome dele. Os resultados apareceram instantaneamente. Douglas Macedo, 41 anos, fundador e CEO da Tech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Várias fotos mostravam o mesmo homem que estava sentado no banco traseiro de seu táxi. Por que? Começou ela, confusa. Por que você se importaria com a minha situação? Douglas olhou pela janela por um momento antes de responder. Porque já estive do outro lado, disse finalmente. Minha mãe também era solteira e trabalhava em 2 empregos para me sustentar. Houve muitos natais em que ela não pôde estar comigo. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos em alguma lembrança distante. O que estou propondo é simples. Quero ajudar você e sua filha a terem um Natal feliz. Sem segundas intenções, sem condições escondidas. Apenas um gesto de bondade, digamos assim. Monique ainda hesitava. O instinto maternal de proteção, lutando contra a necessidade financeira e o desejo desesperado de estar com a filha naquela noite. Como posso confiar em você? Perguntou finalmente. Douglas pensou por um momento. Podemos fazer tudo às claras, respondeu. Vamos primeiro buscar os presentes. Depois, você pode ligar para sua vizinha e avisar que está levando alguém. Podemos combinar uma palavra código, algo que apenas você e ela saibam, para ela usar se perceber qualquer coisa suspeita. E você estará ao meu lado o tempo todo. A proposta era razoável e as precauções sugeridas demonstravam que ele entendia suas preocupações. Ainda assim, anos de dificuldades haviam ensinado Monique a duvidar de gestos de bondade inesperados. Por que você faria isso? Perguntou, a voz mais suave agora. Por que eu? Por que hoje? Douglas sorriu melancolicamente. Digamos que estou tentando recuperar um pouco do espírito natalino que perdi ao longo dos anos, respondeu. E você me lembrou o quanto minha mãe sacrificou por mim. Talvez seja uma forma de retribuir, mesmo que não diretamente a ela. Ele estendeu a mão com algumas notas. Aqui estão R$1.000 adiantados. Os outros 4.000 você receberá quando terminarmos a noite. Não importa qual seja a sua decisão sobre me deixar conhecer sua filha. Monique olhou para o dinheiro, sentindo o peso das contas atrasadas, do aluguel pendente, do aviso de despejo.
Com aquele valor, poderia resolver seus problemas mais urgentes e ainda comprar presentes decentes para Camila. E o mais importante, poderia estar com ela antes da meia-noite. Por que não conta mais sobre esse plano enquanto dirigimos ao seu apartamento? Sugeriu finalmente, colocando o táxi em movimento. Douglas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos cansados. É o primeiro passo para um Natal inesquecível, disse, guardando o celular no bolso. Para todos nós. Monique ainda não estava completamente convencida, mas algo na sinceridade dele a fez continuar dirigindo. O táxi deixou o hotel e entrou novamente no tráfego da cidade, agora um pouco menos congestionado. Seu apartamento fica onde? Perguntou ela, ajustando o retrovisor. Jardins, respondeu Douglas. Na rua Groenlândia. Você conhece? Monique assentiu. Era um dos bairros mais caros da cidade, o que tornava a história dele ainda mais plausível. Enquanto dirigia, observava ocasionalmente o homem pelo retrovisor. Ele não se parecia em nada com a imagem que fazia de um CEO milionário. Não havia arrogância em seus gestos, nem impaciência em suas palavras. Apenas uma calma melancólica e um olhar que, agora percebia, carregava sua própria dose de solidão. Quanto tempo você trabalha como taxista? Perguntou ele, quebrando o silêncio que havia se instalado. 3 anos, respondeu Monique. Depois que o pai de Camila foi embora, precisei de um trabalho com horários flexíveis para cuidar dela. E antes disso, eu era assistente administrativa em uma construtora, disse ela, lembrando-se de uma vida que parecia ter acontecido em outra existência. Tinha um salário razoável, plano de saúde, perspectiva de crescimento. Mas quando engravidei, ela não precisou terminar a frase. Era uma história comum demais no Brasil. Mulheres que perdiam oportunidades de carreira ao se tornarem mães, especialmente mães solo. A Tech Brasil tem uma política de apoio a mães e pais solo, comentou Douglas, como se pensasse alto. Creche no local de trabalho, horários flexíveis, licença estendida. Monique sorriu sem humor. Deve ser ótimo para quem consegue um emprego lá, respondeu. Mas duvido que contratem alguém sem faculdade completa e com um buraco de 3 anos no currículo. Douglas não respondeu imediatamente, parecendo considerar algo. O táxi virou na rua Groenlândia, onde prédios luxuosos se erguiam, todos decorados para o Natal com luzes e enfeites elegantes. Monique estacionou em frente ao endereço indicado, um edifício com fachada moderna e portaria impecável. Espere aqui, pediu Douglas. Volto em 10 minutos. Monique assentiu, observando-o entrar no prédio após cumprimentar o porteiro pelo nome. Assim que ficou sozinha, pegou o celular e ligou para Dona Clemilda. Como está Camila? Perguntou assim que a idosa atendeu. Está bem, querida, respondeu a vizinha com voz cansada. Acabou dormindo no sofá enquanto esperava por você. Perguntou umas 20 vezes que horas você ia chegar. Monique sentiu o coração apertar. Diga a ela que estarei em casa mais cedo do que o previsto, disse, um sorriso genuíno surgindo em seus lábios. E que talvez o Natal seja mais especial do que imaginávamos. Aconteceu alguma coisa, menina? Perguntou Dona Clemilda, a curiosidade evidente em sua voz. Talvez, respondeu Monique, olhando para o prédio onde Douglas havia entrado. Ainda não tenho certeza, mas acho que... Ela hesitou. Acho que um pequeno milagre de Natal pode estar acontecendo. Exatos 11 minutos depois, as portas do elevador se abriram e Douglas saiu carregando 2 sacolas grandes e uma maleta executiva. Vestia agora roupas mais casuais, jeans escuro e um suéter azul marinho que substituíam o terno formal. O porteiro correu para ajudá-lo, mas ele recusou com um gesto gentil e se dirigiu ao táxi. Monique observou a transformação com curiosidade. Sem o terno, ele parecia menos intimidador, mais humano. Douglas guardou as sacolas no porta-malas e voltou ao banco de trás. Para onde agora? Perguntou Monique, ligando o carro. Shopping Iguatemi, respondeu ele, consultando o relógio. Ainda temos tempo antes de fecharem para o feriado.
O táxi deslizou pelas ruas decoradas, agora menos congestionadas, à medida que as pessoas chegavam a seus destinos natalinos. Pequenos flocos de algodão simulavam neve nas vitrines das lojas. Uma ironia em uma noite quente de dezembro em São Paulo. Posso perguntar o que está planejando? Arriscou Monique, ajustando o retrovisor para vê-lo melhor. Douglas sorriu, parecendo mais relaxado nas roupas casuais. Quero que sua filha tenha o Natal que ela merece, respondeu simplesmente. E quero que você esteja lá para ver o rosto dela quando acordar amanhã de manhã. Monique sentiu a garganta apertar com a emoção. 3 anos como taxista haviam endurecido seu coração, tornando-a cética quanto à bondade desinteressada. Mas havia algo na maneira como Douglas falava, uma sinceridade melancólica que a fazia querer acreditar. Ela pediu uma boneca que fala, comentou baixinho. Vi na vitrine da loja de brinquedos do shopping. Custa quase 1/3 do meu aluguel. Douglas assentiu, fazendo uma anotação mental. O que mais ela gostaria? O que a faria realmente feliz? Monique pensou por um momento, deixando-se imaginar um mundo onde as limitações financeiras não existissem. Ela adora livros de histórias. Sempre pegamos emprestados da biblioteca municipal, mas ela sonha em ter seus próprios livros, com seu nome escrito neles. Um sorriso suave se formou em seus lábios. E ela menciona sempre que gostaria de ter um vestido de princesa igual ao da moça da televisão, acho que de algum desenho animado. Douglas ouvia atentamente, como se cada palavra fosse uma instrução importante para um projeto valioso. E você? Perguntou ele, surpreendendo-a. O que você gostaria de ganhar no Natal? A pergunta a pegou desprevenida. Há quanto tempo não pensava em presentes para si mesma? Anos, talvez desde que Camila nascera, e todas as suas prioridades mudaram. Eu? Repetiu, quase incrédula. Não preciso de presentes. Estar com minha filha já seria o suficiente. Entendo isso, respondeu Douglas com um aceno. Mas se pudesse ter algo, qualquer coisa, o que seria? Monique pensou enquanto manobrava o táxi em direção ao shopping. O que ela realmente desejava? Um apartamento melhor? Segurança financeira? A resposta veio de um lugar inesperado, de um desejo quase esquecido. Um livro, disse finalmente. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Comecei a ler na biblioteca municipal anos atrás, antes de Camila nascer, mas nunca consegui terminar. Sempre quis ter meu próprio exemplar. Douglas sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Um livro, repetiu ele, como se a resposta o agradasse. Uma escolha excelente. O shopping Iguatemi apareceu diante deles, suas luzes natalinas brilhando intensamente contra o céu noturno. Monique estacionou o táxi na entrada principal, mas antes que pudesse desligar o motor, Douglas estendeu um cartão preto para ela. Meu cartão corporativo, explicou. Quero que entre comigo e escolha os presentes para Camila. Você conhece os gostos dela melhor que ninguém. Monique olhou para o cartão como se fosse um objeto alienígena. Eu não posso aceitar isso, protestou. Já é demais o que está fazendo. Não estou dando a você, esclareceu Douglas. Estou pedindo sua ajuda para escolher os presentes certos. Considere parte do seu trabalho esta noite. Ele falou com tanta naturalidade que Monique quase acreditou que era um pedido comum. Após um momento de hesitação, aceitou o cartão e guardou-o na bolsa. Vou estacionar adequadamente, disse ela, acionando o pisca-alerta. E então podemos entrar. O shopping ainda estava relativamente cheio, com consumidores de última hora buscando presentes antes do fechamento. Monique sentia-se deslocada caminhando ao lado de Douglas, como se estivesse em um mundo ao qual não pertencia. Seu uniforme de taxista, calça preta e camisa polo amarela, contrastava com as roupas elegantes dos frequentadores habituais do Iguatemi. Não se preocupe com isso, disse Douglas, notando seu desconforto. Ninguém está prestando atenção. Ele tinha razão, é claro. Na véspera de Natal,
Todos estavam ocupados demais com suas próprias compras para notar uma taxista fora de seu habitat natural. A primeira parada foi a loja de brinquedos. Monique caminhou direto para a seção de bonecas e encontrou exatamente o que Camila havia pedido. Uma boneca de cabelos castanhos encaracolados que cantava canções de ninar quando abraçada. Pegou-a com cuidado, como se fosse feita de cristal. "Ela vai adorar", murmurou, mais para si mesma do que para Douglas. "Coloque no carrinho", incentivou ele, pegando um carrinho de compras. "E vamos procurar mais algumas opções. Toda criança merece mais de um presente no Natal." Monique hesitou. "Não quero que ela fique mimada." "Não se preocupe", tranquilizou Douglas. "Algumas coisas práticas, outras divertidas, um equilíbrio." Eles passaram pelos corredores da loja, com Monique selecionando cuidadosamente itens que sabia que encantariam Camila. Um conjunto de livros de histórias com capas coloridas, um pequeno kit de médica, profissão que a menina dizia querer seguir quando crescer. Um quebra-cabeça de animais da floresta, um vestido azul cintilante que lembrava o de uma princesa de desenho animado e uma mochila nova para substituir a velha que já estava rasgando nas costuras. Cada item que colocava no carrinho fazia seu coração acelerar, tanto de alegria quanto de uma estranha culpa. Nunca pudera dar tantas coisas à filha de uma só vez. Parte dela temia que Camila se acostumasse com um padrão impossível de manter. "Ela vai pensar que o Papai Noel ficou rico de repente", comentou, tentando soar leve, mas a preocupação transparecia em sua voz. Douglas percebeu a inquietação dela. "Podemos dizer que alguns dos presentes são meus, não do Papai Noel", sugeriu. Como um amigo da família que apareceu na véspera de Natal, Monique considerou a sugestão. Um amigo da família. A descrição parecia estranhamente adequada para alguém que conhecera há menos de 2 horas, mas que estava prestes a transformar completamente o Natal dela e de Camila. Após pagarem pela pequena montanha de presentes, Monique evitou olhar para o valor total no terminal. Dirigiram-se a uma livraria do shopping. Douglas pegou imediatamente um exemplar de 100 anos de solidão em capa dura, da edição comemorativa. "Para você", disse simplesmente colocando o livro em suas mãos. Monique passou os dedos pela capa ilustrada, sentindo a textura do papel. Um objeto tão simples, mas que representava algo que há muito havia deixado de lado. Tempo para si mesma, para seus próprios interesses e prazeres. "Obrigada", disse a voz ligeiramente embargada. "Mas não precisava. Todo mundo precisa de um bom livro", interrompeu Douglas suavemente. "Especialmente mães que dedicam todo o seu tempo aos filhos. Eles compraram mais alguns livros infantis, incluindo uma edição ilustrada de contos de fadas brasileiros." Quando saíram da livraria, Douglas consultou novamente o relógio. "Ainda temos 1 hora antes das lojas fecharem", observou. "Mais uma parada?" Monique olhou confusa para as sacolas que já carregavam. "O que mais poderíamos comprar? Já temos mais do que suficiente." Douglas sorriu de um jeito enigmático. "Algo para você. Algo especial para a véspera de Natal." Antes que pudesse protestar, ele a guiou gentilmente para uma loja de roupas femininas. Monique sentiu-se ainda mais deslocada ali, entre as peças elegantes e os preços que jamais poderia pagar. "Eu não posso", começou a dizer, mas Douglas a interrompeu novamente. "Apenas um vestido", disse ele, "para celebrar o Natal com sua filha. Algo que faça você se sentir especial na noite mais especial do ano." Havia algo na maneira como ele falava, sem pena ou condescendência, apenas uma gentileza sincera que fez Monique ceder. Uma atendente aproximou-se e Douglas explicou que precisavam de um vestido para uma celebração natalina. A atendente avaliou Monique com olhar profissional, ignorando completamente o uniforme de taxista. "Tenho algumas opções que ficariam perfeitas", disse, conduzindo-os pela loja. Monique experimentou 3 vestidos, sentindo-se como uma adolescente indo ao primeiro baile.
O terceiro, um vestido vermelho escuro, simples mas elegante, que caía perfeitamente em seu corpo, fez seus olhos brilharem quando se viu no espelho. Há quanto tempo não se via assim, como uma mulher, não apenas como a mãe de Camila ou a taxista que os passageiros mal notavam. Quando saiu do provador, percebeu que Douglas a observava com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Havia admiração ali, certamente, mas também algo mais, uma espécie de reconhecimento. Perfeito, disse ele simplesmente. Enquanto a atendente embalava o vestido, Monique notou Douglas selecionando discretamente uma echarpe dourada e uma pequena caixa de joias da seção de acessórios, acrescentando-os à compra sem comentar. Saíram do shopping carregados de sacolas, o céu de São Paulo agora completamente escuro, pontilhado por algumas estrelas teimosas que conseguiam brilhar através da poluição luminosa da cidade. No táxi, Douglas ajudou a organizar todas as compras no porta-malas. "De que horas são?" perguntou Monique, subitamente preocupada com o tempo. "Quase 10h30, respondeu Douglas, checando o relógio. "Ainda temos tempo." "Tempo para quê?" questionou ela, a curiosidade misturada com uma excitação que não sentia há anos. Douglas sorriu, aquele sorriso que agora começava a parecer familiar. "Para transformar um apartamento comum em um cenário de Natal digno dos sonhos de Camila", respondeu, fechando o porta-malas. "E para você estar em casa quando o relógio marcar 00:30. O táxi percorreu as ruas de São Paulo, agora significativamente mais vazias. Enquanto dirigia, Monique ligou novamente para Dona Clemilda para avisar que estaria em casa mais cedo do que o previsto. "Como está Camila?" perguntou, o coração acelerando ao pensar na filha. "Dormindo como um anjinho", respondeu a idosa, a voz cansada, mas gentil. Ela tentou ficar acordada, coitadinha. Disse que queria ver o Papai Noel chegar. Monique sorriu, imaginando a filha lutando contra o sono, determinada a esperar pelo visitante mítico. "Estou levando um amigo", disse hesitante, olhando pelo retrovisor para Douglas, que fingiu não estar ouvindo a conversa. "Ele vai me ajudar com algumas coisas para o Natal de Camila." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Que tipo de amigo?" perguntou Dona Clemilda, a desconfiança evidente em sua voz. "Um amigo confiável", respondeu Monique, escolhendo as palavras com cuidado. "Dona Clemilda, lembra quando falei que um dia o anjo da guarda de Camila apareceria? Acho que ele finalmente decidiu se manifestar." A referência a uma conversa particular que tiveram meses antes pareceu tranquilizar a idosa. "Entendo", disse ela com um tom diferente na voz. "A porta está destrancada. Estarei esperando vocês." Monique desligou e respirou fundo. Uma parte dela ainda não acreditava no que estava acontecendo. Quais eram as chances de um milionário entrar em seu táxi na véspera de Natal e decidir transformar sua vida? Parecia o enredo de um daqueles filmes natalinos açucarados que passavam na televisão, não algo que acontecia na vida real, especialmente não na vida de uma taxista solteira do Ipiranga. "Tudo bem?" perguntou Douglas, notando sua expressão pensativa. "Estou tentando entender por que está fazendo tudo isso", respondeu ela honestamente. "Pessoas como você não costumam se importar com pessoas como eu." Douglas olhou pela janela por um momento, observando as decorações natalinas que passavam em borrão. "Pessoas como eu", repetiu, como se testasse as palavras. "Você acha que me conhece porque sabe meu cargo e meu patrimônio líquido?" Havia uma tristeza em sua voz que surpreendeu Monique. "Desculpe", disse ela rapidamente. "Não quis ofender." "Não ofendeu", garantiu ele. "É uma suposição natural. Mas deixe-me contar algo que não está nos artigos de revista ou nas páginas da Wikipédia." Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. "Quando eu tinha 9 anos, minha mãe trabalhava como diarista em 3 casas diferentes. Na véspera de Natal, uma das famílias para quem ela trabalhava pediu que ficasse até tarde, prometendo um bônus generoso. Ela não podia recusar.
O aluguel estava atrasado, assim como o meu material escolar para o ano seguinte. Monique ouvia atentamente, reduzindo a velocidade do táxi inconscientemente. Fiquei com a vizinha, uma senhora idosa como sua dona Clemilda. Esperei e esperei, mas adormeci antes da meia-noite. Quando acordei na manhã seguinte, encontrei minha mãe dormindo na cadeira da cozinha, exausta, ainda com a roupa do dia anterior. Ao lado da nossa minúscula árvore de Natal, havia um presente embrulhado em papel de supermercado. Um pequeno carro de controle remoto, o único presente que ela pôde comprar com o bônus daquela noite de trabalho. Douglas fez outra pausa, sua voz ligeiramente embargada pela emoção da lembrança. O que mais me marcou não foi o presente em si, mas o fato dela estar lá, mesmo que por apenas algumas horas, antes que tivesse que sair novamente para outro trabalho. Foi a primeira e última vez que a vi chorar, quando perguntei se ela tinha visto o Papai Noel. Monique sentiu um nó na garganta. A história era dolorosamente familiar. Quando você falou que queria estar com sua filha neste Natal, continuou Douglas, algo dentro de mim simplesmente se conectou. Como se eu pudesse, de alguma forma, mudar aquela noite de 30 anos atrás. O táxi parou em um sinal vermelho, e no silêncio que se seguiu, Monique percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Rapidamente as enxugou. Obrigada por me contar isso, disse baixinho. Douglas assentiu, aparentemente também emocionado com a própria história. Então, quando pergunta por que estou fazendo isso, a resposta é simples. Porque alguém deveria ter feito isso pela minha mãe. E porque posso. O sinal abriu e Monique acelerou suavemente, virando na direção do Ipiranga. 10 minutos depois, estacionou em frente a um pequeno prédio de 4 andares, sem elevador, em uma rua residencial tranquila. É aqui, anunciou, um pouco envergonhada da simplicidade do local. Douglas desceu do carro e começou a tirar as sacolas do porta-malas. Monique abriu o apartamento do térreo, onde morava uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil. Dona Clemilda, este é Douglas, apresentou ela. Douglas, esta é Dona Clemilda, a pessoa que faz possível eu trabalhar e criar Camila. Douglas estendeu a mão educadamente. É um prazer conhecê-la. Monique fala muito bem da senhora. Dona Clemilda apertou a mão dele, analisando-o com o olhar atento de quem viveu o suficiente para julgar caráter rapidamente. Parece um bom homem, declarou finalmente, como se desse sua aprovação oficial. Camila está dormindo no seu apartamento, querida. Fiz ela escovar bem os dentes antes, como você sempre insiste. Monique sorriu, agradecida pela milionésima vez por ter encontrado uma vizinha tão atenciosa. Muito obrigada por cuidar dela hoje, Dona Clemilda. Não sei o que faria sem a senhora. Ora, não precisa agradecer, respondeu a idosa, acenando como se espantasse a gratidão. Aquela menina é como uma neta para mim. Agora vão. Vocês têm menos de 1 hora até a meia-noite. Carregando todas as sacolas, subiram os 3 lances de escada até o apartamento de Monique, no último andar. Antes de abrir a porta, ela se virou para Douglas, subitamente nervosa. É bem simples, advertiu. Nada comparado ao que você deve estar acostumado. Douglas balançou a cabeça. Lembra da história que contei? Cresci em um lugar muito parecido. Por favor, não se preocupe com isso. Monique respirou fundo e destrancou a porta, revelando um pequeno apartamento de 2 cômodos, impecavelmente limpo, mas claramente desgastado pelo tempo. Uma minúscula árvore de Natal artificial, decorada com enfeites feitos à mão, ocupava um canto da sala que também servia de cozinha. No sofá-cama desdobrado, Camila dormia tranquilamente, os cabelos cacheados espalhados sobre o travesseiro, um leve sorriso nos lábios, como se sonhasse com algo maravilhoso. Douglas observou o apartamento com respeito, notando os detalhes que falavam de sacrifício e amor. Os desenhos de Camila cuidadosamente afixados na geladeira com ímãs coloridos, as fotos da menina em diferentes idades emolduradas na parede,
O cantinho de estudos improvisado com uma mesinha de plástico e materiais escolares organizados em potes reciclados. É um lar, disse ele simplesmente. Um verdadeiro lar. Monique sentiu o peito aquecer com essas palavras. Em silêncio, começaram a organizar os presentes ao redor da pequena árvore de Natal. Douglas tirou da sua maleta alguns itens que Monique não havia notado antes. Papel de embrulho colorido, laços, etiquetas e até pequenas luzes de Natal à bateria, que ele habilmente dispôs para complementar a decoração existente. Trabalharam em silêncio coordenado, embrulhando os presentes e dispondo-os artisticamente. Ocasionalmente, olhavam para Camila para garantir que ela ainda dormia profundamente. A cada presente posicionado, o pequeno apartamento transformava-se um pouco mais, ganhando a magia que Monique sempre desejara proporcionar à filha. Temos mais uma coisa, sussurrou Douglas, tirando da maleta uma câmera digital compacta. Para registrar o momento em que ela acordar amanhã, Monique assentiu, emocionada demais para falar. Quando terminaram, o resultado era impressionante. Uma verdadeira cena de Natal, como as que Camila via nos livros de histórias da biblioteca. Presentes coloridos cuidadosamente embrulhados, luzes cintilantes e até mesmo meias penduradas com pequenos chocolates e doces. Douglas consultou o relógio. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. Você deveria se trocar, sugeriu gentilmente. O vestido novo. Monique hesitou, olhando para a filha adormecida. E se ela acordar e eu não estiver aqui? Vou vigiar, prometeu ele. Ao primeiro movimento, chamo você. Após mais um momento de hesitação, Monique pegou a sacola com o vestido e dirigiu-se ao pequeno banheiro. 20 minutos depois, quando emergiu, a transformação era notável. O vestido vermelho escuro caía perfeitamente, destacando sua silhueta que geralmente ficava escondida sob o uniforme prático de taxista. Ela havia prendido os cabelos em um coque simples, mas elegante, e aplicado um batom que guardava para ocasiões especiais. Douglas a observou com admiração genuína. Você está linda, disse com sinceridade. Monique sentiu o rosto aquecer, desacostumada a elogios. Um movimento no sofá-cama chamou sua atenção. Camila se mexia, começando a despertar. Ela rapidamente se aproximou da filha, sentando-se na beirada do sofá. Os olhinhos da menina se abriram lentamente, confusos por um momento, até focarem no rosto da mãe. Mamãe? Sussurrou sonolenta. Você voltou. Voltei, meu amor, respondeu Monique, a voz embargada pela emoção. Mamãe está aqui. Camila sentou-se esfregando os olhos e então notou o vestido. Você está parecendo uma princesa, exclamou com admiração infantil. Antes que Monique pudesse responder, Camila olhou além dela e viu Douglas parado discretamente perto da árvore de Natal. A menina arregalou os olhos, primeiramente com apreensão, depois com uma expressão de espanto ao perceber os presentes dispostos ao redor da árvore. Quem é ele, mamãe? Perguntou sem tirar os olhos dos pacotes coloridos. É o Papai Noel, sem a roupa vermelha? Monique riu, aliviada pela reação da filha. Douglas também sorriu, aproximando-se cautelosamente. Não, querida. Este é o Sr. Douglas. Ele é... Monique hesitou, buscando as palavras certas. Ele é um amigo especial que veio nos ajudar a celebrar o Natal. Douglas ajoelhou-se à distância respeitosa, ficando na altura dos olhos da menina. Olá, Camila, disse gentilmente. Sua mãe me contou muitas coisas boas sobre você. A menina o estudou por um momento com a curiosidade destemida das crianças. Você conhece o Papai Noel? Perguntou finalmente. Douglas sorriu entrando na história. Bem, digamos que somos conhecidos. Ele estava muito ocupado esta noite, então me pediu para garantir que todos os seus presentes chegassem. Os olhos de Camila brilharam de excitação e ela olhou para o relógio na parede da cozinha. Já é Natal, mamãe? Já posso abrir os presentes? Monique olhou para o relógio também, 23h58. Quase, meu amor.
Só mais 2 minutos. Camila levantou-se completamente agora, aproximando-se com cautela da árvore de Natal, como se temesse que os presentes fossem desaparecer se chegasse muito perto. Todos esses são para mim? Perguntou incrédula. A maioria sim, respondeu Monique, trocando um olhar cúmplice com Douglas. Alguns são para mim também. O relógio na parede marcou 00:30 e, como se fosse uma deixa mágica, um sino de uma igreja distante começou a tocar. Feliz Natal, meu amor, disse Monique, abraçando a filha. Feliz Natal, mamãe, respondeu Camila, praticamente vibrando de excitação. De Feliz Natal, senhor amigo do Papai Noel. Douglas riu, genuinamente encantado pela espontaneidade da menina. Feliz Natal, Camila, respondeu, observando mãe e filha com um sorriso que escondia uma emoção profunda, como se testemunhasse algo que havia esperado a vida inteira para ver. A alegria de Camila, ao abrir os presentes, era contagiante. Cada pacote desembrulhado provocava exclamações de surpresa e deleite que preenchiam o pequeno apartamento. E boneca que falava, tão desejada, arrancou lágrimas silenciosas de Monique quando a filha a abraçou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Douglas mantinha-se levemente afastado, sentado em uma cadeira da cozinha, observando a cena com um sorriso sereno. Ocasionalmente, erguia a câmera para capturar momentos que sabia que seriam preciosos. Camila experimentando o vestido de princesa sobre o pijama. Monique ajudando a filha a montar o quebra-cabeça, o abraço espontâneo da menina ao descobrir os livros de histórias. «Mamãe, olha, esse tem meu nome!» exclamou Camila, mostrando a primeira página de um dos livros onde Douglas havia escrito discretamente: «Para Camila, que tem olhos curiosos e coração valente. Feliz Natal!» «É verdade, meu amor», respondeu Monique, lançando um olhar agradecido a Douglas. Após a euforia inicial, Camila, ainda em seu pijama, agora coberto pelo vestido de princesa, aproximou-se timidamente de Douglas. «Obrigada, senhor amigo do Papai Noel», disse ela, balançando-se para frente e para trás. Esse foi o melhor Natal de todos. Douglas sorriu, genuinamente tocado pela sinceridade infantil. «Fico muito feliz que tenha gostado, Camila. Seu sorriso é o melhor presente». A menina inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. «Você vai passar o Natal com a gente?» perguntou de repente. A pergunta pegou tanto Douglas quanto Monique de surpresa. Houve um momento de silêncio antes que ele respondesse. «Bem, já é Natal, não é? Tecnicamente já estou passando o Natal com vocês». Camila balançou a cabeça, insatisfeita com a resposta evasiva. «Não, eu quero dizer o dia inteiro, para comer rabanada e panetone. A mamãe comprou pouquinho, mas a gente pode dividir». Monique sentiu o rosto queimar de vergonha. A simplicidade da ceia que havia planejado, algumas rabanadas compradas na padaria do bairro e um pequeno panetone em promoção, parecia patética diante de alguém como Douglas. «Camila, o Sr. Douglas provavelmente tem outros planos para hoje», disse rapidamente. «Pessoas importantes para visitar». Para sua surpresa, Douglas balançou a cabeça. «Na verdade, não tenho», respondeu com uma honestidade desarmante. «Não tenho família em São Paulo e meus amigos estão todos com suas próprias famílias hoje». O rosto de Camila iluminou-se. «Então você pode ficar», declarou, como se a questão estivesse resolvida. «Ninguém deve ficar sozinho no Natal. Não é, mamãe?» Monique encontrou-se em uma posição delicada. Por um lado, sentia que já haviam abusado demais da generosidade de Douglas. Por outro, havia algo nele, uma solidão que reconhecia bem, que tornava impossível mandá-lo embora. «É claro que o Sr. Douglas é bem-vindo para ficar, se quiser», disse finalmente. «Nossa celebração é simples, mas sincera». Douglas pareceu genuinamente tocado pelo convite. «Seria uma honra», respondeu, «mas com uma condição. Me chame apenas de Douglas. Senhor me faz sentir como meu pai». Monique sorriu e assentiu. Camila, satisfeita com o resultado da negociação, voltou sua atenção para a boneca falante.
Já passava da 1 da manhã, mas a menina não mostrava sinais de cansaço, energizada pela magia da ocasião. Ela não vai dormir tão cedo, comentou Monique, observando a filha. A excitação vai mantê-la acordada por horas. Douglas sorriu, observando a menina que agora montava o quebra-cabeça, conversando animadamente com a boneca como se fosse uma amiga real. Lembro-me de ser assim também, disse ele. Impossível dormir na noite de Natal. Monique dirigiu-se à pequena cozinha e começou a preparar café. Enquanto a água fervia, olhou para o relógio e depois para Douglas. Não esperava ter companhia hoje, disse em tom de desculpa. Não tenho muito para oferecer além de café e essas rabanadas. Douglas levantou-se e aproximou-se da cozinha. Posso ajudar em algo? Ela balançou a cabeça, ainda desconfortável com a ideia de um CEO milionário em seu apartamento minúsculo. Na verdade, acho que esqueci algo no táxi, disse ele de repente, estalando os dedos. Volto em 1 minuto. Antes que Monique pudesse responder, ele já havia saído pela porta. Ela ficou observando Camila, que agora estava totalmente absorta montando seu quebra-cabeça, ocasionalmente falando com a boneca sobre onde as peças deveriam ir. Douglas retornou 5 minutos depois, carregando 2 sacolas que Monique não havia notado antes. O que é isso? Perguntou curiosa. Achei que poderíamos melhorar um pouco a celebração, respondeu ele, retirando das sacolas uma garrafa de espumante, chocolates finos, frutas frescas e vários recipientes de comida de um restaurante que Monique reconheceu como um dos mais caros da cidade. Você não precisava, começou ela, mas Douglas a interrompeu gentilmente. Por favor, deixe-me contribuir, disse. É o mínimo que posso fazer pela hospitalidade. Monique cedeu, reconhecendo que sua geladeira quase vazia não ofereceria muito para a ocasião. Juntos, dispuseram a comida em seus melhores pratos, uma coleção disparatada que ela havia acumulado ao longo dos anos. Em vez de parecer deslocada, a refeição gourmet nos pratos simples tinha um charme especial, como se simbolizasse o encontro improvável entre seus mundos. Camila ficou maravilhada com os doces e as frutas, especialmente com os morangos, que raramente podiam comprar devido ao preço. Podemos fazer uma mesa bonita, mamãe, como nas revistas que vemos no supermercado. A pergunta inocente revelava um desejo por aquelas pequenas normalidades que Monique raramente podia proporcionar. Com a ajuda de Douglas, organizaram uma mesa festiva no centro do pequeno apartamento, usando as velas que ela guardava para emergências durante os frequentes apagões no bairro. Sentados em torno da mesa improvisada, com Camila ainda usando seu vestido de princesa sobre o pijama, formavam um quadro curioso. A taxista em um vestido elegante, o CEO em roupas casuais e a menina radiante no centro, conectando seus mundos tão diferentes. Podemos fazer um brinde? Perguntou Camila, erguendo seu copo de suco de uva. Como nos filmes. Monique e Douglas trocaram olhares divertidos, erguendo suas taças de espumante. A que devemos brindar? Perguntou Douglas. Camila pensou por um momento, a pequena testa franzida em concentração. Aos encontros, declarou finalmente. É o que a professora falou, que o Natal é sobre encontros especiais. Aos encontros, concordou Douglas, tocando suavemente sua taça na de Monique e depois no copo de Camila. Enquanto comiam, Camila entretinha-os com histórias da escola e perguntas incessantes sobre como Douglas conhecia o Papai Noel. Ele respondia com histórias criativas que faziam a menina rir, elaborando um mundo imaginário onde executivos e Papai Noel ocasionalmente se encontravam em reuniões importantes sobre a logística global de presentes. Monique observava a interação, notando como Douglas parecia perfeitamente à vontade, falando com uma criança de 4 anos, sem condescendência ou impaciência. Era uma faceta que nunca esperaria ver em um executivo de alto escalão. Você tem filhos? Perguntou ela durante uma pausa na conversa. Douglas balançou a cabeça. Não, nunca me casei, respondeu simplesmente.
mas havia algo em seu tom que sugeria uma história mais complexa por trás daquela resposta direta. Por quê? Perguntou Camila com a franqueza típica das crianças. Você não gosta de crianças? Camila, repreendeu Monique suavemente. Isso é uma pergunta muito pessoal. Douglas riu, aparentemente não incomodado. Está tudo bem, assegurou. É uma pergunta justa. Ele se virou para Camila. Eu gosto muito de crianças. Acho que apenas me perdi no caminho. Passei tanto tempo construindo minha empresa que esqueci de construir outras coisas importantes. A resposta, embora simplificada para o entendimento de uma criança, carregava uma melancolia que não passou despercebida por Monique. Havia uma vulnerabilidade naquele homem que contrastava fortemente com sua imagem pública de executivo bem-sucedido. Camila, satisfeita com a resposta, voltou sua atenção para o morango que estava comendo. Douglas aproveitou o momento para mudar de assunto. E você, Monique, sempre quis ser taxista? A pergunta pegou-a de surpresa. Poucas pessoas se interessavam por suas aspirações. Na verdade, não, respondeu honestamente. Eu estudava administração à noite quando engravidei. Faltava 1 ano para me formar. Mamãe é muito inteligente, interveio Camila orgulhosamente. Ela sabe fazer contas de cabeça mais rápido que a calculadora. Douglas sorriu para a menina antes de voltar-se para Monique. Por que não voltou a estudar? Monique suspirou. Tempo, dinheiro, principalmente tempo. Como mãe solo, trabalhar e cuidar de Camila já consome todo o meu dia. Adicionar estudos à mistura seria impossível. Douglas assentiu compreensivamente. E se tivesse a oportunidade? Se o tempo e o dinheiro não fossem obstáculos? A pergunta pairou no ar como uma possibilidade distante. Monique permitiu-se, por um breve momento, imaginar uma realidade alternativa onde poderia perseguir seus próprios sonhos sem comprometer as necessidades da filha. Terminaria meu curso, respondeu finalmente. Sempre sonhei em trabalhar com logística. Ironicamente, acabei fazendo isso de outra forma, calculando rotas pela cidade o dia todo. O comentário arrancou um sorriso de Douglas, mas seus olhos revelavam que ele estava considerando seriamente suas palavras. Antes que pudesse responder, Camila bocejou profundamente, a adrenalina da noite finalmente cedendo lugar ao cansaço. Acho que alguém está pronta para dormir, observou Monique, acariciando os cabelos da filha. Não estou com sono, protestou Camila, esfregando os olhos. Quero ficar acordada com você e o Douglas. Monique trocou um olhar cúmplice com Douglas. Que tal lermos uma história dos seus novos livros? Sugeriu ele. Apenas uma, antes de dormir. A oferta pareceu aceitável para Camila, que selecionou imediatamente um dos livros de contos brasileiros. Monique ajudou-a a trocar o vestido de princesa por seu pijama, enquanto Douglas organizava discretamente a pequena bagunça na cozinha. Quando voltou com Camila, Monique encontrou Douglas sentado no sofá-cama, o livro aberto no colo. Sem hesitação, Camila acomodou-se ao lado dele, puxando Monique para se juntar a eles. Você lê, Douglas? Pediu a menina. Mamãe diz que cada pessoa lê de um jeito diferente. Seria uma honra, respondeu ele, abrindo o livro na história que Camila havia escolhido, Como Nasceram as Estrelas, uma lenda indígena brasileira. A voz de Douglas, normalmente usada para comandar salas de reunião e negociar contratos milionários, transformou-se completamente ao contar a história. Modulava os tons, criava vozes diferentes para cada personagem e fazia pausas dramáticas nos momentos certos, mantendo Camila totalmente absorta na narrativa. Monique observava, encantada não apenas com a história, mas com a cena inusitada que se desenrolava em seu pequeno apartamento na madrugada de Natal. Sua filha aninhada confortavelmente entre ela e um estranho que, de alguma forma, em poucas horas, havia se tornado muito menos estranho. Antes mesmo que a história terminasse, Camila adormeceu. A cabeça apoiada no braço de Douglas, a boneca nova firmemente abraçada contra o peito. Com cuidado para não acordá-la,
Monique ajeitou os travesseiros e cobriu a filha com o cobertor. Você é muito bom com crianças, comentou baixinho, enquanto se afastavam para deixar Camila dormir. Douglas sorriu, olhando para a menina adormecida. Ela é especial, respondeu simplesmente. Lembra-me muito de como eu era na idade dela. Curioso, cheio de perguntas. Eles se moveram para a pequena cozinha, conversando em voz baixa para não perturbar o sono de Camila. Pela janela, podiam ver as primeiras luzes da manhã de Natal começando a surgir no horizonte de São Paulo. As primeiras luzes da manhã de Natal filtravam-se pelas cortinas simples do apartamento. Monique preparou café fresco enquanto Douglas observava a cidade, despertando pela janela da cozinha. O silêncio entre eles era confortável, como se conhecessem há anos, não apenas algumas horas. Como você se tornou o que é hoje? Perguntou Monique finalmente, servindo 2 xícaras de café. Da infância com uma mãe solo até CEO de uma das maiores empresas do país. Não deve ter sido fácil. Douglas aceitou a xícara, seus dedos roçando brevemente os dela. Não foi, concordou soprando o café quente. Estudei com bolsa integral. Trabalhei em 3 empregos diferentes durante a faculdade. Dormia 4 horas por noite. Ele fez uma pausa, refletindo. Mas tive sorte também. Pessoas que acreditaram em mim no momento certo. Oportunidades que soube aproveitar. E sua mãe? Perguntou Monique. Ela viu seu sucesso? Uma sombra passou pelo rosto de Douglas. Parcialmente, respondeu com voz suave. Ela adoeceu quando a empresa começou a decolar. Consegui proporcionar os melhores tratamentos. Uma casa confortável, mas... Ele respirou fundo. Ela partiu há 5 anos. Câncer. Sinto muito, disse Monique, tocando levemente o braço dele. Sabe o que mais me entristece? Continuou Douglas, olhando para o apartamento onde Camila dormia pacificamente. Que quando finalmente tive condições de dar a ela tudo o que sempre quis, não havia mais tanto tempo. Passei anos construindo um império para impressioná-la, para retribuir seus sacrifícios, e quando consegui, ela só queria que eu jantasse com ela nas noites de domingo. Só queria minha presença. A confissão, feita em voz baixa para não acordar Camila, carregava o peso de um arrependimento profundo. Monique compreendeu então que a generosidade daquela noite não era apenas sobre elas, era também sobre ele, sobre preencher um vazio que o sucesso profissional não conseguia tocar. Por isso você está sozinho no Natal, concluiu ela. Não era uma pergunta. Douglas assentiu. Tenho colegas, parceiros de negócios, conhecidos. Recebo dezenas de convites para festas e celebrações, mas... Ele fez um gesto vago com a mão. São conexões superficiais. Ninguém com quem eu realmente queira compartilhar um momento importante. Monique observou-o atentamente, vendo além da imagem pública do empresário bem-sucedido. Via agora um homem que, apesar de todas as suas conquistas, carregava uma solidão familiar para ela. Até ontem à noite eu diria o mesmo, comentou olhando para a filha adormecida, que só tinha Camila. Que era suficiente, mas às vezes você se pergunta como seria ter alguém para compartilhar tanto as alegrias quanto os fardos, completou Douglas, seus olhos encontrando os dela. Monique assentiu, surpresa com a precisão com que ele captara seus sentimentos. Um pequeno movimento no sofá-cama interrompeu o momento. Camila começava a despertar, esfregando os olhinhos sonolentamente. Mamãe, Douglas... chamou a menina sentando-se. Vocês não dormiram? Eles trocaram um sorriso cúmplice antes de se aproximarem. Estávamos conversando, meu amor, explicou Monique, sentando-se ao lado da filha. Camila olhou para as próprias mãos por um momento, como se organizasse os pensamentos antes de perguntar. Douglas vai embora agora? A pergunta pairou no ar, carregada de mais significado do que a menina poderia compreender. Douglas ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Preciso ir para casa em algum momento, respondeu gentilmente. Mas isso não significa que não possa voltar para visitar, se sua mãe permitir.
Os olhos de Camila voltaram-se esperançosos para Monique, que sentiu o coração acelerar diante da expectativa da filha. Claro que pode voltar, respondeu, surpreendendo-se com a naturalidade da resposta, sempre que quiser. O sorriso de Douglas iluminou seu rosto de uma forma que o rejuvenesceu instantaneamente. Na verdade, disse ele, como se tomasse coragem, tenho algo para propor, para vocês duas. Monique sentiu uma pontada de apreensão. Era assim que começavam as histórias de príncipes encantados, que inevitavelmente terminavam em decepção, com promessas grandes demais para serem cumpridas. Douglas, você já fez mais do que suficiente, começou ela cautelosa. Espere, por favor, interrompeu ele gentilmente. Não é caridade, é uma proposta genuína. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. A Tec Brasil está expandindo o departamento de logística. Precisamos de pessoas que entendam na prática como funciona o transporte urbano, que conheçam a cidade, que saibam calcular rotas eficientes. Pessoas como você, Monique. Ela piscou confusa. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu ele. Um estágio remunerado enquanto você termina sua graduação, com horário flexível e creche no local para Camila. Depois, dependendo do seu desempenho, um cargo efetivo. Monique sentiu como se o ar tivesse sido sugado do apartamento. Era exatamente o tipo de chance que havia sonhado, mas que parecia impossível para uma mãe solo sem diploma. Por quê? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Porque você tem o perfil exato que procuramos, respondeu Douglas com sinceridade. Conhecimento prático, determinação, inteligência, o resto pode ser aprendido. Camila olhava de um para o outro, sem compreender completamente a conversa, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Você vai trabalhar com o Douglas, mamãe? Perguntou, abraçando sua nova boneca. Monique hesitou. Seu coração dividido entre a esperança e o medo. O mundo havia lhe ensinado a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais. Não sei, meu amor. Preciso pensar. É claro, disse Douglas rapidamente, sem pressão. Aqui está meu cartão pessoal. Ele estendeu um pequeno cartão com seu número de celular anotado à mão no verso. Quando decidir, ou se tiver dúvidas, pode me ligar a qualquer hora. Monique aceitou o cartão, seus dedos tremendo levemente. O gesto simples carregava o peso de uma escolha que poderia mudar completamente sua vida e a de Camila. Um raio de sol mais forte entrou pela janela, iluminando o pequeno apartamento com uma luz dourada. Camila levantou-se de repente correndo para olhar pela janela. Olha, mamãe, o céu está todo colorido. Era verdade. O nascer do sol de Natal pintava o horizonte de São Paulo em tons de laranja, rosa e dourado. Uma visão rara em uma cidade geralmente coberta por poluição. É lindo, murmurou Monique, juntando-se à filha na janela. Douglas ficou ao lado delas, observando o espetáculo natural. Houve um momento de silêncio compartilhado. 3 pessoas unidas pelo acaso, observando o primeiro amanhecer de Natal juntos. Sabe, disse Douglas finalmente, eu tinha planos de passar o dia sozinho em casa, trabalhando em alguns projetos. No Natal? Perguntou Camila, horrorizada com a ideia. Ele sorriu para a sinceridade da menina. Sim, no Natal. Mas agora... Fez uma pausa, olhando para Monique com uma pergunta silenciosa nos olhos. Estava pensando se vocês aceitariam passar o dia comigo. Poderíamos ir ao parque, talvez almoçar em algum lugar especial que esteja aberto hoje. Camila pulou animada. Podemos, mamãe. Por favor. Monique sentiu uma emoção estranha e familiar ao mesmo tempo. Era esperança, reconheceu. Esperança de que talvez, apenas talvez, a vida pudesse oferecer segundas chances não apenas para ela, mas para todos eles. Sim, respondeu finalmente, seria maravilhoso. O sorriso de Douglas iluminou seu rosto de uma forma que Monique percebeu que queria ver mais vezes. Não era o sorriso calculado de um executivo,
mas o de um homem que encontrava algo que nem sabia que estava procurando. Camila correu para se vestir, escolhendo cuidadosamente entre suas roupas a que seria perfeita para uma saída de Natal. Enquanto a menina se preparava, Monique e Douglas permaneceram perto da janela, suas mãos quase se tocando no parapeito. "Obrigado", disse ele baixinho. "Pelo quê?", perguntou ela, confusa. "Eu é que deveria agradecer por tudo que fez, por me deixar entrar", respondeu simplesmente. "Não apenas no seu apartamento, mas..." Ele fez um gesto que parecia abarcar algo maior, inominável, na sua vida, na vida de vocês. Monique compreendeu então que, de alguma forma, ela e Camila haviam dado a Douglas um presente tão valioso quanto os que ele trouxera. O sentimento de pertencer a algo, de fazer parte de um momento genuíno. "Acho que o Natal tem dessas coisas", disse ela suavemente. "Às vezes, os presentes que realmente importam não vêm embrulhados." Douglas sorriu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Lentamente, quase timidamente, sua mão cobriu a dela no parapeito da janela. "Posso fazer uma confissão?", perguntou ele, a voz pouco mais que um sussurro. Monique assentiu, incapaz de desviar o olhar. "Quando você disse, 'Eu só queria estar com minha filha neste Natal', algo dentro de mim mudou, como se eu tivesse esperado a vida toda para ouvir aquelas palavras, para encontrar alguém que entendesse o que realmente importa." A sinceridade na voz dele tocou Monique profundamente. Era estranho e maravilhoso como a vida poderia mudar completamente em uma única noite, como estranhos poderiam se tornar tão importantes em questão de horas. "Estou pronta", anunciou Camila, voltando à sala vestindo seu novo vestido sobre uma blusa de manga longa, a boneca falante firmemente segura em um braço. Monique e Douglas se afastaram ligeiramente, mas algo havia mudado entre eles. Uma ponte invisível, construída através de confidências compartilhadas e momentos de vulnerabilidade. "Você está linda, princesa", disse Douglas, fazendo uma reverência exagerada que arrancou risadas de Camila. Vamos nos preparar também", sugeriu Monique, ainda sentindo o calor da mão dele na sua. Enquanto se preparavam para sair, movendo-se pelo pequeno apartamento com uma familiaridade surpreendente, Monique percebeu que, pela primeira vez em anos, não pensava no futuro com apreensão, mas com expectativa. Não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, se aceitaria a proposta de trabalho, se a conexão com Douglas se aprofundaria ou se desvaneceria com o tempo. Mas, de alguma forma, isso não a assustava mais. O importante era o presente. Sua filha feliz, um novo amigo, ou talvez algo mais, que entrara em suas vidas da maneira mais inesperada, e a sensação reconfortante de que, às vezes, os milagres de Natal realmente aconteciam, não com magia ou fantasia, mas através de encontros genuínos entre pessoas que de alguma forma precisavam umas das outras. Quando finalmente saíram do apartamento, o sol de Natal brilhava plenamente sobre São Paulo como uma promessa silenciosa de que dias melhores estavam por vir. E enquanto fechava a porta atrás de si, Monique percebeu que havia recebido muito mais do que apenas estar com sua filha naquele Natal. Havia recebido a chance de um novo começo, um presente que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar.